Hebreus, o livro aos Hebreus, aleluia, a palavra do Senhor aos Hebreus, no capítulo de número 6, Hebreus, capítulo de número 6, a partir do verso 10, nós vamos falar hoje sobre a fé e a paciência, aleluia. Coloquemos-nos sobre os nossos pés, em reverência à palavra do Senhor, a presença do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Quero, antes de nós lermos essa mensagem, louvar a Deus pela vida de todos os pais. Você que é pai, você que é um guerreiro, tem lutado pela sua família, tem aí lutado para dar um bom exemplo aos teus filhos, ensiná-los no caminho de Deus, né? Às vezes mesmo em meio a dificuldades, em meio às lutas, em meio aos momentos difíceis, você tem se esforçado, tem superado os seus limites para poder dar condições aí dignas para a tua família e para os teus filhos. Que Deus honre a vida de vocês, que o Senhor abençoe poderosamente cada um e a todos, vocês pais que estão em casa também, que o Senhor continue vos abençoando, que o Pai Celestial, que esse dia tão maravilhoso, que nós honramos ao Pai Celestial, Ele honre vocês poderosamente, em o nome de Jesus. Amém? Vou levantar a mão aqui e profetizar sobre a vida de todos os pais, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus, aquelas mães que também são pais, meu Deus, que as tuas bênçãos venha sobre cada um deles agora, que o Senhor seja a fortaleza, que o Senhor seja a estrutura, que o Senhor dê a saúde, dê a graça e dê a vitória, que estes pais, eles precisam, Senhor, para continuar. Livra-os de todo mal, Senhor, sustenta-os poderosamente, mesmo aqueles, ó Deus, que de alguma forma têm sido decepcionados pelos seus filhos, que o Senhor os sustente pelas mãos e os façam ver, ó Deus, uma luz raiando, e aqueles filhos sendo alcançados pelo Teu Espírito, sendo transformados, que eles possam dar alegria para os pais, e esses pais possam vencer em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Abra a tua Bíblia então, Hebreus, capítulo número 6, o verso número 10 em diante, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que vocês têm feito para com o seu nome, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Eu vou repetir essa parte, versículo 12: para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência receberam a promessa. 13: portanto, quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem ele jurasse. Então ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Até aí, pode assentar, irmão. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Quando Deus ele fez promessa para abençoar Abraão, a palavra de Deus diz assim: portanto, porquanto Deus fez a promessa a Abraão, como ele não tinha outro maior por quem jurar, então ele jurou por si mesmo que abençoaria Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso, entender esse texto e enxergar a promessa de Deus para nossas vidas aqui sobre esse texto, né? O Senhor ele diz assim: porque Deus não é injusto
Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das vossas mãos. Amém? A palavra do Senhor diz aí: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, da dedicação, da disposição que nós tomamos como servos, servindo ao Santo dos Santos, servindo ao Senhor, servindo à igreja, servindo à obra de Deus, trabalhando para o reino aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que Ele não é injusto para se esquecer disso, não é? Quando nós fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados não apenas para estarmos aqui ouvindo uma palavra. Deus, quando Ele te chamou, Ele não te chamou apenas para você vir aqui ouvir uma palavra. Deus chegou na casa de Abraão e chamou Abraão para que ele fosse pai das futuras gerações de homens e mulheres que vão crer e viver para Deus. Então o Senhor chama Abraão para uma grande missão. Então, diante da palavra de Deus, diante do chamado que Deus tem para mim e para a tua vida, eu entendo o quê? Que nós fomos chamados, independente de quem está dentro da igreja, todos fomos chamados para uma grande missão. Ah, pastor, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Mas você tem um dom, você tem uma obra que Deus te chamou, você tem algo que Deus quer usar você. De alguma forma Deus vai te usar, né? Eu estava até falando agora dentro do carro, comentando com a minha sogra aqui. Às vezes tem pessoas que foram chamadas e eles servem para trabalhar numa posição, outros servem para trabalhar na outra, mas todos temos um chamado, todos estamos dispostos, fomos dispostos por Deus para servirmos. Quando Deus chama Abraão, Abraão é dependente do pai, está dentro da casa do pai, e o Senhor chama ele e lança ele para o deserto, vai para o deserto. Hoje nós vamos falar sobre o tema a fé e a paciência. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha intimidade com Deus, ele não tinha intimidade com Deus nenhuma, mas o Senhor se revela a ele, porque Deus quer operar uma grande obra e tem uma grande missão na vida dele. Agora entenda bem, quando Deus tem uma obra para você fazer, você pode ter certeza que junto com esta obra vem também uma grande recompensa de Deus para a tua vida. Deus não vai colocar você simplesmente para fazer a obra e para trabalhar, e você não vai ter recebimento ou paga nenhuma daquilo que você vai fazer, de forma nenhuma. A Bíblia diz aí, você leu comigo, Deus não é injusto para se esquecer da obra ou do trabalho das vossas mãos. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que, por menor que seja, ou que você considere tão pequeno, eu faço isso para Jesus, mas isso é tão pouco. Mas tudo aquilo que você fizer, o Senhor tem bênção, tem promessa para a tua vida. Amém, amado? Nós temos que acreditar e nós temos que fundamentar a nossa fé em cima dessa palavra, em cima do que Deus está falando aqui. Tudo aquilo que você fizer, haverá uma recompensa. Deus é justo para vos abençoar. A palavra de Deus diz, irmão Valdeci, que Ele é um Deus de justiça, que Ele é um Deus que abençoa, que Ele não deixa para depois, mas Ele no momento certo, Ele te honrará e Ele vai te colocar em lugares altos, para que todos vejam através de você o que Deus faz na vida daquele que é fiel. Então vale a pena sim, às vezes nós passarmos por momentos que a nossa missão vai exigir, momentos de aflição, momentos de dores, momentos em que vamos andar por desertos, momentos em que vamos estar em vales, momentos em que vamos ser provados, momentos como eu disse como eu disse aqui na quarta-feira, que a nossa fé, que a nossa carne, ela é abalada e a nossa natureza carnal, ela se sente fraca. Vale a pena passar por esses momentos e às vezes até por um momentâneo sofrimento, mas no fim de tudo isso haverá uma recompensa.
No fim de tudo isso, haverá um galardão, haverá uma herança, haverá uma promessa de Deus, que a Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer, mas que Ele vai honrar você mediante as promessas que Ele tem feito para a nossa vida. Quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos diante de mais de 6.000 promessas que a Bíblia tem para nossas vidas, que a palavra do Senhor tem para mim e tem para... Ah não, pastor, isso foi para aquele povo. Não, é para mim. Isso é para todo aquele que crê, diz a palavra de Deus, claro. A palavra do Senhor diz: a todo aquele que crê, pede a mim, e tudo que vocês pedirem em meu nome, recebereis. Então é promessa de Deus para acontecer na tua vida. Mas aí nós vamos falar de fé. Quando Deus aparece para Abraão, quando Deus se revela a ele, Deus se revela a um homem que não tem intimidade com Deus, que não tem conhecimento. Agora eu quero dizer para você aqui, ainda que nós venhamos, muitos nascidos dentro da igreja e crescendo, aprendendo desde pequeno essa fé, outros que vêm às vezes de uma outra religião, vêm de um outro costume, mas que não tinham uma fé tão ativa, tão viva, tão forte como era Abraão. Abraão vinha da fé dos seus pais, seguindo ídolos, seguindo deuses, e de repente ele se encontra com um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, e que diz para ele: sai do meio de tudo isso que você conhece e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, acredita em mim, eu quero que simplesmente que você acredite. Então Deus, ele chama o homem para uma fé que ela é ilimitada, ela não precisa de olhos. Deus está chamando Abraão, um homem de Deus, um homem ali que está tendo uma oportunidade de conhecer a Deus, e Deus chega de cara e chama ele para uma fé que não depende de olhos, que eu não preciso ver para crer, que eu não preciso ver para entender que aquilo vai acontecer. Eu preciso simplesmente acreditar e abraçar na minha confiança de que o que eu tenho ouvido verdadeiramente é de Deus, e que Deus vai cumprir na minha vida. Isso é a fé. Então Deus está nos chamando para uma fé. Quando você tem um encontro com Jesus, irmão, quando você tem um encontro com Deus, nós vimos às vezes de outros costumes, e quando você entra na igreja evangélica, quando você entra na igreja cristã, e você é impactado por essa fé, você é chamado para acreditar em algo que está além daquilo que você possa enxergar. Você tem que acreditar. O Senhor nos chama para acreditar simplesmente na sua palavra e entender que aquilo que Deus tem como promessa para mim e para a tua vida dentro da Bíblia vai acontecer. Vai acontecer. Ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por ventos, vocês vão passar por provas, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, às vezes vão dizer coisas contra você, às vezes vocês vão passar momentos difíceis até mesmo dentro do seio da sua própria família. Mas acredita, como o Senhor disse para Abraão: acredita, creia, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai agora do meio de toda essa estrutura que você criou, que foi formada para você, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu, irmãinha. Um camarada, filho, que ele está tendo um encontro com Deus naquele momento, ele não conhecia Deus. Ele está tendo um encontro com Deus naquele momento, mas a sua fé, ela foi tão entregue a Deus, tão colocada, verdadeiramente colocada aos pés do Senhor, que ele acreditou e ele se entregou. Ele abriu mão da sua casa, ele abriu mão de tudo, deixou tudo para trás e foi seguir a Deus. Isso é a fé. Agora, quando nós fazemos isso crendo, você pode ter certeza que Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai te deixar morrer, Deus não vai te deixar perecer, Deus não vai te deixar passar necessidade. Ele é o Deus que cuida de você, Ele é o Deus que trata as suas necessidades. Ele cuida de você no deserto, Ele cuida de você no vale, Ele cuida de você mediante a situação que você precisar viver para provar a tua fé.
Existem situações e vão existir situações que Deus vai permitir, que é para provar a nossa fé. Que tipo de homem de fé que sou eu para Deus? Amém ou não? Que tipo, presta bem atenção aqui, amado, que tipo de homem de fé, de mulher de fé que é você para Deus? Vão existir momentos em que nossa fé ela vai ser colocada à prova, e Deus vai permitir isso. Se você olhar na vida dos profetas e na vida dos homens de Deus da Bíblia, você vai entender e vai perceber que Deus permitiu que a fé deles em muitas ocasiões fosse provada, para ver qual seria a sua reação, qual seria a sua posição. Aleluia. O salmista Davi, nós já falamos muito dele aqui, é muito bom falar. Nós vemos que é um homem segundo o coração de Deus, mas foi provado. E no Salmo 40, ele diz: eu esperei como? Com paciência no Senhor. E quando eu esperei com a fé, olha aqui como isso é importante. A fé, ela não pode andar de mãos dadas com a ansiedade. Amém ou não? A pessoa ansiosa, ela não consegue ser movida de fé, porque a fé, ela anda abraçada com a paciência. Amém? Para ter fé, é preciso ter paciência. Porque o ansioso, ele não consegue ter fé. Porque ele pega o problema, Shirley, ele pega a situação, ele pega a vida dele, irmã Aninha, a causa. Senhor, cuida disso aqui para mim. E ele põe na mão de Deus. Aí quando você põe na mão de Deus, você precisa agora ter fé. Eu tenho que ter fé que Deus está trabalhando na causa que eu coloquei na mão dele, na esperança que eu coloquei agora nas mãos do Senhor, e eu creio que aquilo vai dar resultado para mim. Mas a pessoa que não tem fé, ela coloca na mão de Deus, e em menos de minutos ou às vezes dias, ele mesmo vai lá e tira. Não, Senhor, daqui que eu vou resolver, se não der certo, eu coloco na tua mão outra vez. Mas ele quer tomar frente do direcionamento de Deus para a vida dele, e ele quer resolver do jeito dele, por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade, o homem tenta resolver aquilo que é para estar na mão de Deus. E a fé, ela precisa andar abraçada com a paciência. A fé sem paciência não produz resultado. Amém ou não? Isso é importante a gente aprender. Isso é uma lição para nós tomarmos para a nossa vida. A fé sem a paciência não produz resultado. Vai ser prejudicada a sua fé. Então a fé precisa andar abraçada. Não vou nem falar de mãos dadas, mas a fé precisa andar abraçada com a paciência. Então o salmista Davi, no momento do seu clamor, ele diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, olha aqui, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao Senhor. Por quê? Porque ele venceu. Amém? A fé, esperando, a fé abraçada com a paciência, fez ele chegar ao momento de desfrutar da promessa de Deus, da vitória de Deus para a vida dele. Amém, irmãos? Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha vida. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, mas nós precisamos alicerçar a nossa fé, fundamentar ela, a nossa fé, junto com a paciência, crendo em Deus, confiando no Senhor, porque vão existir dias, vão existir momentos, e não dá para fugir disso.
vão existir em que a sua fé vai ser provada, você querendo ou não, você aceitando ou não, né? Jó pediu para ser provado? Não, só existe um amigo que eu conheço que pediu para ser provado, é um amigo meu, que ele falou: Senhor, me manda a prova. Eu nunca vi uma pessoa orar desse jeito, e o meu amigo orou assim. Eu falava: meu Deus, tem misericórdia dele. E ele entrou numa prova terrível, irmão, terrível mesmo, viu? Muito feio a prova que ele viveu. Mas ele gritava dentro da igreja para Deus dar prova para ele. Tem gente que a Bíblia fala que não sabe pedir, né? Não sabe orar. Então verdadeiramente tem gente que não sabe orar, né? E faz uns pedidos malucos. Mas mediante essa situação, nós temos que entender que a nossa fé vai ser provada em muitas situações, mesmo sem nós desejarmos isso. Porque nós temos que, a fé, para se mostrar a Deus o quanto você crê, ela não está baseada em palavras. Eu creio em Deus. Qualquer um pode falar isso, é ou não é? Todo mundo diz. Se você perguntar, você crê em Deus? Retirando o ateu, né? Os outros dizem: eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em alguma coisa. Ele fundamenta a fé dele em cima de alguma coisa que ele acredita. Mas a prova da nossa fé, ela vai chegar muitas vezes em momentos que você não está esperando, mas precisa estar preparado, né? Porque a nossa fé, ela pode ser requisitada de nós em qualquer momento. Não é naquele momento que você está todo preparadinho, que você se preparou para aquela semana, que aquela semana vai ser a semana da tua prova, irmã Helena. Aí Deus fala: filha, se prepara que eu vou testar a tua fé. Não vai ser assim. Amém ou não? A tua fé vai ser testada. Nós temos que estar preparados em todo momento, né? Crendo, esperando, tendo paciência no Senhor, sabendo que Deus está no controle de tudo, mesmo nos dias difíceis. Jó vivia dias maravilhosos na sua vida. Jó vivia dias muito bons, mas ele foi provado de tal maneira que ele perde tudo. Mas no fim da sua história, a Bíblia diz que em nada disso Jó atribuiu culpa alguma ao Senhor, e ele não pecou. Contudo, ele adorou e confiou no Senhor. Amém, irmãos? Às vezes nós somos ingratos com Deus, reclamamos, murmuramos, brigamos, discutimos até dentro da nossa casa por causa de provas e momentos difíceis que nós passamos. E aí nós acabamos demonstrando uma ingratidão muito grande para com Deus, porque parece que você não está confiando que o Senhor, Ele está no controle da tua vida. Passar pela prova é um processo. Passar pela prova é um processo. É um processo onde eu vou demonstrar para Deus que eu creio nele e que eu sei esperar com a minha paciência a vontade de Deus na minha vida. Amém? Sabe o que o inimigo quer, irmãos? Uma arma muito poderosa de Satanás e que tem derrubado muita gente na fé é a ansiedade. É a ansiedade. A ansiedade tem destruído muitos corações. A ansiedade tem destruído a vida com Deus de muito crente dentro das igrejas. A ansiedade. A pessoa fica ali inquieta, querendo resolver do jeito dela, querendo que Deus faça no momento dela, é no tempo dela, é na hora dela. Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me escutando. Ele fica incomodado, ele não vê a porta abrindo, ele vai e bate num lugar, ele bate no outro, ele quer do jeito dele, ele fica apavorado, ele fica questionando Deus. Aí ele vai na conversa de alguns pastores querendo colocar Deus na parede, né? Que tem uns camaradas que quando ele vai orar, ele põe Deus na parede para orar, e aí faz isso. Não é assim.
é crendo no Senhor, é esperando em Deus, é confiando que Deus está no controle e é sabendo que Ele vai direcionar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e confiam nele. Amém? O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem, não é? Para o bem daqueles que amam a Deus, até os dias difíceis. Pastor, mas será que esse dia difícil que eu estou passando, ele coopera para o bem da minha vida? Ele coopera. Por quê, pastor? Porque a glória do Senhor, no final desse processo, ela vai ser revelada nos dias difíceis que você passou. O nome de Jesus vai ser glorificado. Irmãos, e pensa bem, você já pensou nisso? Que às vezes por causa da prova que você passou, e que você ainda nem falou para ninguém, mas as pessoas estão vendo que você está sendo provado, e muita gente está até questionando por que você é tão fiel e está sendo provado, e a pessoa está olhando para você e você nem sabe, mas você está sendo provado, e você está firme, resistindo na presença de Deus. Quando terminar a sua prova e o Senhor for glorificado através dela, muitos podem enxergar Jesus e se render ao Deus que te deu a vitória por causa dessa prova. Amém? Então tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que entender, eu simplesmente tenho que acreditar em Deus, confiar no Senhor sem precisar dos meus olhos. Não preciso ver para crer, simplesmente preciso me lançar na confiança de que o Senhor Jesus, Ele vai me abençoar. E tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está crendo, a sua vida que você está dispondo diante do altar, o seu trabalho para o reino de Deus, o seu trabalho lá levando a palavra para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, mesmo passando na prova, você está evangelizando, você está pregando, você está anunciando o nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, nada disso será em vão. O Senhor não é injusto para esquecer do teu trabalho. Deus tem cuidado de você. Amém? Deus tem cuidado. Eu vou contar um testemunho aqui que eu ouvi de uma pessoa uma vez. Tinha uma irmãzinha na igreja que ela era muito simples, muito humilde, muito necessitada. E a igreja dela era uma igreja bem pequenininha. Às vezes eles conseguiam cesta básica para ajudar os irmãos da igreja, às vezes não, porque era uma igreja bastante necessitada. Mas essa irmã, ela estava sempre lá na igreja, ela que limpava a igreja, ela que lavava, ela que arrumava, ela com carinho ela fazia. Às vezes ela levava o filho, e os filhos ajudavam ela a fazer o trabalho da igreja, lavava, arrumava, lavava os banheiros. Era um carinho tão precioso pela obra do Senhor, de cuidar da obra de Deus. E às vezes os irmãos passavam na porta da igreja e a irmãzinha estava lá a parte da tarde, cuidando, limpando e cantando. Só que tinha uma situação que ela vivia que muita gente não sabia, que às vezes ela estava dentro da igreja, irmão, cantando e limpando, e ela não tinha almoçado, ela não tinha tomado o café da manhã. Não é porque ela não queria, é porque ela não tinha. Ela não tinha dentro da sua casa o mantimento necessário nem para cuidar dos seus filhos. E tinha dia que ela alimentava os seus filhos com água, com açúcar, porque não tinha comida, Flávio, para dar para suas crianças. Mas o compromisso dela com o reino era tão tremendo que mesmo com fome, ela estava lá na igreja fazendo a obra do Senhor, adorando e cantando. Só que as pessoas não sabiam. Mas ela dizia que no coração dela, ela acreditava que Deus estava no controle e que Deus ia fazer alguma coisa. E quando ela volta para casa e vai chegando à noitinha, sem tomar o café, sem almoçar, e já chegando perto da hora da janta, irmão, já é a terceira refeição, sem ter a refeição. Imagina como estava a mulher e como estavam as crianças. E ela estava ali falando com os filhos e dizendo: filho, Deus
proverá. Deus conhece o nosso coração. Foi quando bate na porta um irmão e ele diz assim: irmã, o Senhor estava falando comigo, eu estava em oração e Deus falou comigo para que fosse no mercado e fizesse uma compra, e ele descarrega, irmão, uma compra inteira na casa da irmã, porque Deus falou com ele a respeito dela. Então quando eu escuto esses testemunhos, quando eu escuto essas palavras, sabe o que eu entendo? Que Deus não desampara, que essa palavra que nós lemos aqui, ela é fiel, irmã Emília, e é verdadeira. Que Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho, para esquecer o seu coração que é sincero na obra do Senhor. Que às vezes nós estamos passando por privações e muitas vezes até nossa necessidade, mas nós estamos pacientemente crendo, colocando a nossa fé, exercendo a nossa fé e esperando que Deus está no controle de tudo. Então o irmão chega na casa dela e descarrega uma compra que Deus falou com ele a respeito da irmã. Existem homens de Deus que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia. Então nós temos que crer, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, e ela diz aqui que Deus ele não vai se esquecer do seu trabalho, da tua fé, que é demonstrada com amor, e tem coragem de esperar com paciência, irmão Jair, no Senhor Jesus, né? Aí ele diz assim, no versículo 11: mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Aleluia. Aí ele diz: para que vos não façam negligentes, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. O que ele está falando aqui? Nós esperamos que todos vocês façam isso, demonstrem isso até o final, em todo o tempo, não um dia ou no outro, mas sempre, vivendo uma fé viva, confiante e paciente, que Deus está no controle. Irmão, sabe o que eu quero inserir na tua mente hoje, gravar no teu coração? Que Deus verdadeiramente está no controle. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem crente que na hora da prova, que na hora da luta, ele esquece que Deus está no controle. Ele esquece. E Deus está dizendo para você hoje assim: não se desespere, tenha fé e tenha paciência, a promessa vai acontecer. Haverão dias difíceis, haverão dias de prova, mas nunca se esqueça, o que eu quero fixar na tua mente hoje é isso: Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Então ele diz assim, se espelhem, olhem para aquelas pessoas e imitem aqueles que por causa da fé e da paciência alcançaram a promessa. Amém? Como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou imitar essas pessoas vendo a atitude dele? Olha esse testemunho que eu acabei de contar. Se fosse outra pessoa, o que estava fazendo, Cassandra? Estava reclamando: eu estou passando fome, então eu não vou para a igreja limpar. Estou passando fome, então eu não vou lá lavar banheiro. Estou passando fome, então hoje eu não vou para o culto. Estou passando fome, então hoje eu não vou servir. Estou passando necessidade. Então tem pessoas que vivem reclamando. Ele deixa de fazer a vontade de Deus porque ele foi colocado em um estado onde Deus está permitindo que a sua fé e a sua paciência sejam colocadas à prova. Isso vai acontecer, pastor? Vai. Eu já passei muito por isso. Isso acontece. Mas o que o inimigo quer? O inimigo quer que você murmura. O inimigo quer que você critique a Deus. O inimigo quer que você critique a situação.
Deus não tem prazer no crente murmurador, que reclama, que fica reclamando, que fica tudo para ele é negativo, tudo para ele não vai dar certo, ele não acredita. Nós temos que confiar, não é? Não é viver no mundo de sonhos, é viver numa realidade. Quando eu estou confiando, quando eu estou crendo, teve uma pessoa que disse isso para mim uma vez: pastor, o senhor vive no mundo de sonho. Mas José também vivia e virou governador do Egito, não é? José também vivia, irmãnia, no mundo de sonho, virou governador do Egito. A única pessoa maior que José no Egito era o faraó, mas ninguém. Aleluia. E o faraó, quando ia tomar atitude, ia pedir conselho para quem? Para José. Então, viver no mundo de sonho, quando se confia em Deus, você está no lugar certo, pode continuar vivendo, Flávio. Então a pessoa disse para mim: pastor, o senhor vive no mundo de sonhos, está com uma igrejinha começando agora e está sonhando tudo isso. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. O mundo não pode crer, mas eu creio. É ou não é? A Bíblia fala assim para nós sermos imitadores daqueles que crê e espera. Olha o testemunho dessa mulher. Se ela estivesse reclamando, se ela estivesse murmurando, se ela estivesse falando que não ia dar certo, como que Deus me ama, está deixando meu filho passar fome, como que Deus me ama, está deixando meu filho, eu estou aqui limpando a igreja e meu filho está lá com fome. Se ela tivesse com esse comportamento, qual seria o resultado final da sua fé? Amém ou não? Então a Bíblia fala para a gente imitar aqueles que têm testemunho de fé e de paciência. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, eu entreguei tudo que você mais sonhava, agora devolve para mim, eu quero Isaac. Me dá o Isaac. Abraão reclamou: não, Senhor, Isaac era o meu maior sonho. Não, Senhor, eu não posso dar Isaac, eu esperei ele mais de 100 anos, e o Senhor quer o Isaac. Ele falou: Senhor, eu vou entregar. Ele não questionou, irmãinha. Ele não questionou, ele creu. Exerceu a fé, ele creu e foi andando para o monte que Deus mostrou para ele. E aí no meio da caminhada tem as perguntas, né? Tem as pessoas que são colocadas no meio do teu caminho para te cutucar, para ver se você vai reclamar, se você vai murmurar, se você vai olhar para trás. Aleluia. Os servos de Abraão chegam com ele ali e perguntam: e aí, o que vocês vão fazer? Nós vamos ali adorar e depois eu e o menino voltaremos. O que é isso, pastor? É fé. Irmão, olha o mistério. Falando para os outros que não são da minha casa, o que você vai fazer? Nós vamos ali adorar e depois eu e o menino voltaremos. Ele estava indo matar o filho, mas ele já disse para quem estava lá fora: eu e o menino voltaremos. Isso é fé. Aleluia. Tem gente falando para você: o que você vai fazer nessa situação? Aleluia. Abra a tua boca e diga que você vai vencer, que você vai mostrar a bandeira da vitória, que você vai mostrar o que Deus é na sua vida. É isso que Abraão fez. Eu vou adorar, mas estou voltando logo após, eu e o menino. Sempre vai ter gente para fazer a pergunta, para ouvir o negativo da tua boca, para ouvir a murmuração, para esperar algo, uma palavra errada de você. Aí quando eles estão subindo o monte, aí é dentro da casa que sai a pergunta, porque é o filho. O filho diz: pai, nós temos a madeira, nós temos o fogo, nós temos a corda, nós temos tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Aleluia. Quando é dentro de casa é pior, não é? Quando você é questionado dentro de casa é pior do que lá fora. Porque mostrar para quem você ama e para quem está dentro da tua casa que você crê é mais difícil do que mostrar para quem está lá fora. Aí Abraão diz assim: filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. Espera com paciência.
Estou indo para cima do... Irmãos, olha como isso aí, olha a fé desse homem. Estou indo para o cume, para a ponta do monte, lá para cima. O pico do monte, lá em cima. Quem garante que vai ter um cordeiro lá? Pode ter cordeiro em toda a outra parte para baixo, mas lá em cima vai ter um cordeiro. E o filho pergunta: onde está o cordeiro, pai? Deus proverá. Isso é fé, não, não é? O amado da minha alma, Deus está falando com alguém aí, hein, filho? Jesus está tirando a escama do teu olho aí. Aleluia, aleluia, aleluia. É assim, irmãos, tem gente questionando a situação que você está vivendo, tem gente questionando a prova que você está vivendo, tem gente questionando o que está acontecendo na tua casa, tem gente questionando o que você está vivendo na tua família. Abra a tua boca para profetizar e para dizer e para reconhecer que Deus proverá tudo o que você precisa. Deus está no controle. O inimigo fica furioso quando ele espera, Flávio, que você fala: não sei nem o que eu vou fazer, estou desesperado. E quando o teu desespero vira paciência e você diz: Deus proverá, meu irmão, aí é um tapa na cara de Satanás. Então a nossa fé, ela tem que andar junto com a esperança, com a paciência, de que Deus está no controle e que Deus vai recompensar você porque você soube esperar, amado. Que Deus vai cuidar de você porque você soube esperar. No versículo 13 ele diz assim, ó: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por ele mesmo que o abençoaria, porque não tinha por quem maior aonde ele pudesse jurar. Então, quando Deus promete para você, Ele está firmando a sua promessa nele. E será que por acaso Deus quebraria uma promessa que foi fundamentada nele, foi amarrada nele, um juramento que foi feito nele, por ele? Não tem como Deus quebrar. O Senhor é garantidor, Ele é a garantia de que vai acontecer o milagre, de que você vai ser abençoado. Amém? Então eu quero orar por você. Quero orar por você que está em casa, que às vezes está duvidoso, filho. Está duvidoso, está questionando. Quantos porquês, né? Quantas interrogações está aí na tua cabeça? E você falando: Senhor, e agora? Senhor, está ficando feio o negócio. Aleluia, vai acontecer um milagre na tua vida. Mas creia, não murmure, não faça como aquelas pessoas que, quando são provadas, murmuram, questionam, né? E bate de frente com Deus. Com Deus nós não trocamos moeda, né? Você não dá uma para receber outra. Você dá com o coração e depois você vai receber com abundância. Aleluia. O tempo de Deus vai acontecer na tua vida. Basta que você entregue a tua parte de coração, com fé, com esperança. Estou fazendo para Deus por amor. Não é fazendo por obrigação. Não é fazendo porque o pastor pediu. Não fazendo porque a minha mãe vai na igreja, porque não, eu faço por amor. Quando eu olho o exemplo dessa mulher que eu dei o testemunho aqui, ela estava fazendo por amor. Ela podia ter ficado em casa lá quietinha, se guardando num momento de dificuldade, de fome, junto com os filhos, mas ela não fez isso. Ela foi se render aos pés do Senhor e cuidar da obra de Deus. Aleluia. Quando o profeta está passando lá próximo à casa da viúva de Sarepta, o que ele fala para ela? O que você tem aí? Aleluia. Ela tem, tenho farinha para fazer um bolo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho para mim e para os meus filhos. A gente vai comer e morrer. É só o que eu tenho em casa. Ela estava lá fora,
apanhando graveto para ir fazer o bolo. Aí o profeta disse para ela o quê? Aí é o momento que a fé dela é provada. Porque é no momento que você está passando privação, no momento que você está necessidade, que Deus vai querer ver quem é você. Aí Deus fala com o profeta, Flávio, ele não fala assim, vai lá na casa dela, abençoa ela para que a panela de farinha aumente, o azeite transborde, e depois você pede para ela fazer um bolo. O profeta não falou isso. O profeta disse o que para ela? Então pega um pouquinho de farinha que você tem, e o restinho, a última medida de azeite, e faz um bolo para mim. Aleluia. Irmãos, isso parece injusto demais, não parece? Para nós que somos seres humanos, parece muito injusto Deus pedir isso para aquela mulher. Ela só tinha para ela e para o filho, e aí o profeta chega na casa dela e fala: faz primeiro para mim, e depois para você e para o seu filho com o que sobrar. Se é hoje, iam falar que o profeta era o quê? Estava querendo roubar a irmã da igreja, o irmão da igreja. Olha que safado, está pedindo para ele, e aí enquanto os irmãos estão passando prova. É assim ou não é? E aí o que ela faz? Ela obedece. Ela pega a última medida de farinha, a última medida de azeite que ela tem, e faz o bolo para o profeta. Quando ela volta para casa, o que acontece? A sua farinha tinha transbordado e o seu azeite estava derramando, porque Deus multiplica e honra a promessa que Ele tem na vida daquele que crê e espera. Aleluia. A fé tem que andar abraçada com a paciência, sabendo que Deus está no controle. Eu não posso duvidar, eu não posso murmurar, eu não posso. Eu tenho que crer. O último exemplo para a gente orar. Aleluia. O profeta passava sempre por uma cidade, e uma mulher viu aquilo e disse para o marido: vamos construir um quartinho aqui na nossa casa, porque o profeta sempre passa aqui por aqui, o homem de Deus, e a gente vai construir esse quartinho, porque toda vez que ele vier, ele tem um lugar para ele ficar. Ele não precisa ficar pedindo abrigo na casa dos outros, ele vem para o quartinho dele. Vamos construir um quartinho para ele. E a Bíblia diz que eles constroem, eles gastam dinheiro e constroem um abrigo, um quartinho ali para aquele profeta, só para ele. Toda vez que ele chegar, tem um lugarzinho dele, com abrigo, com comida, com pão. E quando o profeta é abençoado, ele profetiza na vida daquela mulher que não tinha filhos, que Deus daria um filho para ela. Deus vai te abençoar porque você está fazendo isso para mim, então o Senhor vai te abençoar também. E ela teve um filho, ficou feliz, porque poxa, eu estou fazendo para Deus, estou fazendo para o homem de Deus, Deus me honrou. Só que chegou um momento que Deus provou a fé dela. Aquele menino começou a ter uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, e morreu. E agora? Deus me deu e agora Deus tomou? Deus me fez sentir um prazer de ter o meu filho nos braços, e agora Ele arranca os meus filhos de mim? Então ela sai de casa e vai correndo atrás do profeta. No meio do caminho, as pessoas perguntam: o que está acontecendo? Ela fala: nada, está tudo bem. Aleluia. As pessoas no meio do caminho são aqueles que querem ouvir a tua negativa. As pessoas no meio do caminho são aqueles que querem ouvir você reclamando do que está acontecendo em casa. Aí ela continua correndo e ela encontra outra pessoa, pergunta: por que você está apressada? Por que você está correndo atrás? Eu quero achar o profeta. Mas o que aconteceu? Nada, está tudo bem. Eu preciso falar com o homem de Deus. As pessoas no meio do caminho são colocadas ali para ouvir você reclamar do que está acontecendo em casa. E quando ela chega no profeta, ela diz: o filho que o Senhor me deu, ele está morto. Então o profeta volta com ela e vai até em casa. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele deita sobre o corpo da criança,
se move sobre o corpo da criança, e a criança ressuscita, e Deus entrega a criança. Mas olha o comportamento dessa mulher. O que a Bíblia diz aqui para mim e para você? O que ela nos ensina hoje? Imite a atitude do homem de Deus que tem fé e paciência. Imite eles, veja o exemplo deles e imite eles. Não sai por aí reclamando. Quando você tiver que falar, vai falar com o homem de Deus, vai falar com Deus, vai falar com o Senhor. Ela foi atrás de quem podia orar por ela, podia interceder por ela. Ela não saiu reclamando para todo mundo. Tem gente que na primeira situação de dificuldade, ele reclama para 10 vizinhos da esquerda e mais 10 vizinhos da direita. Ela não é. Reclamando. Aí sabe o que as pessoas vão falar? Puxa vida, ele não é crente? Não tem um Deus que abençoa ele? Deus não é isso na vida dele? Não vive falando para todo mundo que Deus está no controle da vida dele? E vive reclamando, vive murmurando, vive choramingando pelos cantos, Não é assim, irmão. Tenho que falar com aquele que é poderoso para resolver a situação. O vizinho não pode resolver para você, mas Deus pode. Deus pode usar quem Ele quiser para entregar o que você precisa para suprir a tua necessidade. Aleluia. Deus pode usar o irmão, Deus pode usar a mula, Deus pode usar o pecador para ir levar na tua casa aquilo que você precisa. Mas vai ser feito através de Deus. A minha fé, ela tem que estar vivendo junto com a minha esperança, com a minha paciência, crendo e sabendo que Deus está no controle. Então, só para finalizar, guarda no teu coração, marca isso dentro de você. Não posso ter dúvidas, não pode haver uma incredulidade em mim no dia em que a minha fé foi provada, no dia em que eu for permitido passar por um momento delicado. Eu tenho que crer, eu tenho que demonstrar minha fé, não com palavras, mas com atitudes. Amém? Em o nome de Jesus. Imite o exemplo daqueles que você tem visto dentro da Bíblia e ao seu redor. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés? Eu quero orar por você. Aleluia. Irmão, olha como que isso é incrível. O mundo, ele está assim, de olhos abertos, estalados, olhando para você, esperando o que você vai falar do seu Deus. Amém? O que você vai falar do seu Deus? Vai criticar, vai murmurar, vai reclamar, né? Então, qual é o nosso comportamento? Adora, seja adorador, com fé e com paciência, com fé e com esperança. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não é injusto para esquecer de você. Ele vai te abençoar e as promessas vão se cumprir. Não tenha medo de sonhar, não. Amém? Não tenha medo de sonhar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós cremos no poder da Tua palavra, na autoridade do Teu nome, sobre isso que o Senhor vem nos ensinar nesta noite, através da Sua santa e preciosa palavra, Pai. Abençoa a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, Pai, que está aqui hoje dentro do templo, clamando o Senhor, adorando a Deus, ó Deus, Te glorificando, Pai. Ele que ouviu a Tua palavra, Senhor, fortalecendo, capacitando, estruturando a vida do Teu Filho, amado da minha alma. Abençoa o Teu servo agora, Deus, e se por algum momento, se por algum instante houve dúvidas, houve uma negativa no coração do Teu Filho, trabalha agora, restaura, Pai, a força do Teu servo, o coração do Teu Filho, estrutura ele na Tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá força, dá autoridade, levanta, que o coração do Teu Filho esteja fundamentado, firmado, sobre esta palavra que o Senhor nos entrega hoje, sobre a mensagem, ó Deus, que vem direto à minha necessidade, ao meu coração, ao coração desta igreja que Te louva e que Te adora, em o nome
Jesus Cristo, que o teu Espírito poderoso e a tua presença gloriosa, Pai, sustente o teu filho nos dias difíceis que ele vier a passar, ou no que ele esteja passando já. Que o Senhor seja a força dele agora, que o Senhor seja a estrutura, meu Deus, que o Senhor seja o conforto agora, que nós possamos te adorar com alegria em qualquer situação, em qualquer momento, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi a adorar a Deus tendo abundância, e eu aprendi a adorar a Deus passando necessidade. Quer dizer que ele passou, mas na necessidade ele adorou. Então adore a Deus em todo momento. A adoração, ela não pode ser variável, né? Quando está bem eu adoro, quando está ruim eu não adoro. Quando está bem eu fico no verde, quando está ruim eu fico no vermelho, para Jesus também. Não pode ser assim. A adoração, ela tem que estar em alto nível, no verde, no vermelho, no amarelo, no roxo, não perdendo da cor que você está vivendo. A adoração tem que estar em alto nível, amém? Glória a Deus. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que está em casa. Nós estamos encerrando esse culto agora, vamos agradecer o nosso Deus. Se você tiver algum pedido de oração especial, deixa aí na mensagem, né? Deixa aí nas mensagens os pedidos de oração. Eu vou estar orando por vocês nas minhas orações, no momento que eu estiver clamando, e junto com a igreja também, tá? Deixa aí os seus pedidos de oração e nós vamos clamar ao Senhor. Quarta-feira nós estaremos juntos às 19h30 pela live, tá bom? Eu ainda não vou fazer o culto aqui na igreja nas quartas-feiras. O prefeito de Campinas já disse que pode abrir as igrejas em Campinas, já podem estar abertas, já pode receber as pessoas, lógico que com as devidas restrições. Então nós também vamos começar a abrir a porta da frente da igreja aqui também. Então todos vocês que quiserem participar, venha para a igreja em o nome de Jesus, irmão. Se você não for do grupo de risco, não estiver apavorado aí de ficar em casa, pode vir. Todo mundo está sentando espalhado aqui, separado, pode vir para a igreja adorar a Deus, amém? Então a partir de sábado e domingo nós estaremos aqui às 19h30 também. As portas estão abertas, as portas ali da frente da igreja, e eu espero você para nós adorarmos o Senhor juntos, tá bom? Em o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Senhor, obrigado por este momento na tua presença, obrigado pela tua palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Obrigado pela vida de cada filho, cada servo teu que está aqui. Guarda os teus filhos, leva de volta para os lares, dirigidos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, fundamentados, Senhor, na tua palavra, Senhor, alicerçados em ti. Dê uma semana de vitória, dê uma semana de conquista, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para cada um do teu povo, cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e a sublime consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós agora e sempre. Todos digam amém. Dá um abraço no teu irmão, me dá um abraço aí, e até quarta-feira em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos.